pedindo a presença aqui da poeta portuguesa Ana Vieira Pereira, que falará sobre o tema poesia e formação. Por favor. É a primeira vez que eu venho, mas tenho acompanhado ao longe os ecos do festival. Então é um grande prazer estar aqui. E agora eu continuo falando em brasileiro para ficar bastante mais tranquilo para todo mundo. Eu dei esse título, Poesia e Formação, basicamente porque eu sou professora, tá? Mas na verdade ele tem duas vertentes. Ele tem a vertente da minha própria formação enquanto pessoa, que é quase que um sinônimo de poeta, eu acho, e a vertente da formação mesmo, das possibilidades formativas que a poesia oferece. E era sobre isso que eu queria falar com vocês um pouco hoje. Eu vou pedir que vocês, apesar do tempo, se quiserem, me interrompam, porque às vezes pode dar vontade de falar alguma coisa. Os meus dois antecessores, eu fiquei com vontade de vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre aquilo, mas não dá tempo, né, obviamente. Seja coisa. Obrigada. E eu quero contar para vocês que eu acabo de voltar de uma temporada em África. O meu campo principal de leituras é a literatura africana e a cultura africana. Eu acabei de passar uma temporada lá. E isso está ainda no meu etérico, se não na minha pele. E eu trouxe para vocês uma pintura do Malangatana, que é um poeta, um pintor moçambicano. E embora essa pintura não se chame formação, ela poderia, porque eu acredito que a poesia faça isso conosco, nos coloque de pé. O Antônio Cândido diz que o que verdadeiramente humaniza o ser humano é a arte. E sendo a poesia a principal das artes, eu me arrisco a dizer, é a poesia que nos põe de pé, que é o que nos diferencia do resto dos reinos, somos nós que estamos em pé. E juntando o em pé com a África, eu queria vos propor que vocês se levantassem um pouco, vocês estão há muitas horas sentados, e experimentássemos a forma primeira, talvez, da poesia que está ligada à música, numa língua que vocês não conhecem e que é puro som, porque a poesia é som. E quando nós sabemos o que as palavras querem dizer, fazemos o que Caio dizia que não era para fazer, que é pensar. Se é um som que eu não conheço, eu não penso, quer dizer, claro que penso, mas não penso tanto quanto se eu sei o que as palavras querem dizer. Tá? Isso é o que eu faria com os meus alunos. Como eu sou muito boazinha com vocês, eu coloquei a tradução dessa letra de música no próximo slide, se você puder passar. Tiene Pamodzi é uma música africana de Moçambique. Foi composta pelo primeiro presidente da Zâmbia, o Kenneth Kaunda, e é um dos hinos da libertação dos povos moçambicanos. Isso se estendeu à Tanzânia, à Zâmbia, ao Zimbábue, à África do Sul. Então é um hino de libertação muito forte em África hoje. É um hino de pergunta e resposta. Então eu vou cantar um pedacinho e vocês vão me responder, porque essa é a função primordial da música na África, é o diálogo, portanto o encontro, é para isso que estamos aqui, e vamos ver se dá certo, não muito demoradamente. Bom, a pronúncia é Xonga, que é uma das 7 línguas nacionais em Moçambique. Tiene Pamodzi, Indima Umodzi, ou limpar, Tiene Pamodzi e Indima Umodzi. Não é difícil, se for reparar, também é uma coisa o tempo todo. E a tradução, para quebrar aquilo que eu disse antes, é basicamente isso. Juntos somos fortes e haveremos de vencer. Unamo-nos devagar. Juntos somos fortes e haveremos de vencer. Então é mais ou menos assim. Tiene Pamodzi, Indima Umodzi. Tiene Pamodzi, Indima Umodzi. Tiene Pamodzi, Indima Umodzi.
tieni pamoti indima umoti, olimpa, 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 olimpa moio, tieni pamoti indima umoti. Viu? Não é fácil. A primeira frase sou eu que canto e a segunda são vocês. Então ali no Olimpa eu vou dizer Olimpa, você diz Olimpa, Olimpa, Olimpa moio. E aí todos tiene pamoti indima umoti. Então vamos lá. Se nós estivéssemos em África, já estaríamos todos assim. Não estaríamos bem parados. E por que não? Vamos lá, porque o corpo inteiro. Ah, por que não? Isso! Então vamos lá. Tieni pamoti indima umoti, tieni pamoti indima umoti, tieni pamoti indima umoti, tieni pamoti indima umoti, olimpa, 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 olimpa moio, tieni pamoti indima umoti, tifiki Zambésia indima umoti, tifiki Zambésia indima umoti, tifiki Zambésia indima umoti, tifiki Zambésia indima umoti, olimpa, 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 olimpa moio, tifiki Zambésia indima umoti, tifiki Nampula indima umoti, tifiki Nampula indima umoti, tifiki Nampula indima umoti, tifiki Nampula indima umoti, olimpa, 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 olimpa moio, tifiki Nampula indima umoti. Muito bom. Parabéns, parabéns. As crianças aprendem rápido assim, os adultos normalmente não tanto. Zambésia e Nampula são duas províncias de Moçambique. Então, Zambésia forte irá vencer, Nampula forte irá vencer. Bom, como portuguesa, esse assunto da África, antigamente portuguesa, me chamou muito de perto, porque isso vem da minha história pessoal. Meu pai foi um preso político em Portugal e a minha mãe fazia parte do Partido Comunista, como fala? Clandestino, isso. E então a minha infância toda foi povoada de medos e temores, e acende luz e apaga a luz, eu não entendia muito bem do que se tratava. Vivia muito na casa da minha avó, porque a casa da minha mãe era perigosa. Então esse assunto da libertação dos países da África esteve sempre muito presente na minha vida. E o 25 de abril, que foi a Revolução em Portugal, e o que deu fim à ditadura de Salazar, foi um evento que marcou, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu percebi que afinal nós éramos livres. Eu ouvia dizer que éramos livres, minha filha, nós somos livres, isso não fala nada. E repentinamente, o país inteiro se tornou livre. E foi durante uma semana, do 25 de abril ao 1º de maio, que foi uma grande manifestação que houve nesse 1º de maio de 1974, foi uma semana de absoluta liberdade, de fato, que depois estamos como estamos até agora em Portugal, mas foi uma semana muito marcante. Sabe aquelas semanas que, estilo adolescência, você vive 2 anos e parece que foram 20. Então foi uma semana que valeu por uns 5 ou 6 anos, pelo menos. E uma das pessoas que os meus pais me apresentaram muito cedo foi a Sofia de Mello Breyer Andersen, que não era muito bem vista, talvez, de ser lida antes da Revolução, mas que escreveu esse
belo poema sobre o 25 de abril, que eu queria trazer para vocês. O que ela diz? Se vou falar em português, esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. É lindo, né? E nessa vertente que eu falei para vocês da minha formação enquanto pessoa e enquanto poeta, a Sofia tem um papel muito importante pelo que ela escreveu. Ela escreveu vários contos infantis para os filhos dela, que foi a minha leitura de infância. Eu comecei a ler lendo Sofia. E depois pela poesia dela. Eu trouxe mais 2 poemas dela para vocês que me são muito caros. Eu gosto muito desses poemas. Perdão, são 3, não são 2. Isso é ela na janela, na mesa onde ela prioritariamente escrevia todo dia. Esse poema é do primeiro livro dela. Ela publicou esse livro com 25 anos. E é um livro cheio de imagens intensas a sensação que me dá esse livro é que ela está assim... Os poemas têm esse movimento de vamos, né? Esse é uma quadra. Pudesse eu não ter laços nem limites, ó vida de 1000 faces transbordantes, para poder responder aos teus convites, suspensos na surpresa dos instantes. Esse poema, eu trabalho com formação de professores e esse é o poema que eu normalmente gosto de levar, porque para mim esse é o papel do educador, né? Talvez até pelos últimos versos, mas também pelo título, o escuto. Como educadores, a nossa função principal, eu sinto, é escutar, que é diferente de ouvir, né? É escutar e partir do que escutamos para a ação, para agir dentro de sala de aula e fora de sala de aula, porque quem é professor é dentro e fora, 24 horas, não é muito diferente, né? Mas ela então diz assim: escuto, mas não sei se o que ouço é silêncio ou Deus. Escuto sem saber se estou ouvindo o ressoar da planície do vazio ou a consciência atenta que nos confins do universo me decifra e fita. Apenas sei que caminho como quem é olhado, amado, conhecido, e por isso em cada gesto ponho solenidade e risco. Eu acho que é esse final, talvez, que eu acho que bate fundo no professor, né? É uma ação solene, porque é muito solene, sem interferir na vida de alguém, na maneira como o professor faz. Já houve citação a professores aqui, né? A Paula falou, né, sobre a importância que foi a professora que ela teve. E o risco, porque é solene, a gente não deve perder a capacidade de perceber o quão é solene estar diante de um grupo de alunos. E o quanto é arriscado também, você pode por tudo a perder. Mas você tem que arriscar, porque você também pode por tudo a ganhar, né? Um último poema da Sofia, daquele primeiro livro, e talvez também um epitáfio. Quando meu corpo apodrecer e eu for morta, continuará o jardim, o céu e o mar. E como hoje, igualmente hão de bailar as 4 estações à minha porta. Outros em abril passarão no pomar em que eu tantas vezes passei. Haverá longos passeios sobre o mar. Outros amarão as coisas que eu amei. Será o mesmo brilho, a mesma festa. Será o mesmo jardim à minha porta. E os cabelos dourados da floresta, como se eu não estivesse morta. E a Sofia, eu tive a sorte, alguns meses antes dela morrer, de poder visitá-la. E isso talvez foi o desfecho dela ser a figura tutelar que é para mim, né? E eu gostaria de ver se vocês
quiserem, porque nessa horário é bom a gente perguntar se as pessoas querem. Se vocês permitem que eu leia um texto que eu escrevi quando dessa visita e que traz um pouco o que é poesia e o que os poetas podem fazer conosco, né? Talvez seja essa a reflexão. Só ninguém se opôs, eu leio. Então tá bom. Há um educador português, que estávamos falando hoje de manhã, José Pacheco, que começa as palestras dele, as falas, qualquer coisa que ele vai, ele começa e pergunta: então o que vocês querem saber? Se vocês não quiserem saber nada, eu vou embora. Deve sempre partir da pergunta, né? Então vamos perguntar se alguém se opõe. Se ninguém se opõe, eu morro. O título é Do que não é lúcido. Há uns anos atrás, nem tanto se considerarmos a imensidão do oceano comparado a uma gota d'água, tive a sorte imensa de visitar muitos dos meus poetas favoritos. Alguns foram apenas na altura, mas muitos deles vão permanecer nos meus lugares mais iluminados até o fim dos dias, creio. Essas visitas não foram coincidências, porque eu realmente sentia a urgência do conhecimento e, de fato, no espaço dos 2 anos seguintes, mais da metade deles morreu, o que me explica a tal da urgência. Todos eles já eram bastante velhos, o que me exime de qualquer responsabilidade, e para essas conversas eu lancei mão, aconselhada pela minha irmã, de uma máquina fotográfica. Máquinas fotográficas produzem o mesmo efeito que os livros que carrego escondidos em sacolas para encontros desse tipo, envergonhados uns e outros. Ficam-se onde estão, apenas espreitam para ver se têm a sorte de serem descobertos. Só nessas circunstâncias é que fazem a sua aparição e pedem muito timidamente, ora um clique, ora um autógrafo. Nenhum destes meus visitados percebeu a sua existência e por isso eu não guardo nenhuma lembrança iconográfica desses dias tão cheios de sorte. Para ser bem sincero, o único que me perguntou pela máquina, o cabo-verdiano Manuel Lopes, gostava muito de ser fotografado e justamente nesse dia eu esqueci de levar a máquina. Em vários desses momentos, me aborreci comigo mesmo. Que disparate de falta de segurança em si própria, isso não tem graça nenhuma. Tira a fotografia e põe-te a andar. Mas depois fiquei na dúvida, talvez como consolo. Será que eu devia mesmo lamentar a ausência desses registros? Passados os anos, fui chegando aos poucos à conclusão de que talvez tenha sido uma bênção, dessas que nos acompanham vida afora e sobre as quais precisamos urgentemente recuperar a capacidade de admiração absoluta, para poder reconhecê-las quando acontecem e não anos depois. A imagem, parece-me hoje, poderia turvar-me a memória do real, fazer-me o que faz essa foto que tenho de mim pequena, no zoológico de Lisboa, olhando extasiado um imenso hipopótamo, algo que se parece remotamente com a primeira lembrança que acho que tenho da vida, mas uma lembrança de certa forma poluída pela imagem da Polaroid do meu pai. Desta outra forma, só com o que me vem, mal fecho os olhos, posso repetir a sensação de estar na mesma sala com a que, para mim, é a maior de todas as poetas, vendo-a, atônita, acender um cigarro atrás do outro ao longo de horas, muitas vezes deixando-o arder sozinho no cinzeiro de prata, sentir dolorosamente a demência da senilidade lentamente instalada, conversar por isso com ela como se realmente eu fosse a sua sobrinha, por que não? Vê-la esperar ansiosa pela mãe morta há mais de 40 anos. Foi enterrada passados poucos meses e provavelmente nesse dia deva ter se alegrado com a afinal chegada da sua mãe. Mesmo assim, mesmo completamente fora do foco lúcido, continuou nessa tarde escrevendo à minha frente, com a mão livre do cigarro desenhando as letras no ar, como se tivesse uma tela diante de si e a colorisse com a escolha exata das suas palavras. Seu tema manteve-se o jardim, e do lugar onde se senta, ainda posso ver-lhe os olhos azuis opacos demorarem-se na glicínia em flor. Foi meu filho que a plantou, e ela cresceu tanto em um só ano, ainda a escuto dizer. A flor da glicínia é azul como os seus olhos, ouço-me balbuciar, e ela olha-me espantada como se não me imaginasse capaz de o fazer. Não sei o que dizer, muito menos o que fazer, e devo estar com as mãos irrequietas. Ela manda-me à cozinha, buscar-me um copo d'água, mas primeiro me adverte a passar pela sala de jantar e reparar no magnífico azulejo que seu marido trouxe ontem à tardinha. O marido faz companhia à mãe há algum tempo.
E eu vou à cozinha, imaginando que bem poderia salvar-me deste roteiro insano o filho jornalista dessa poeta, a quem admiro também, inclusive pelos olhos. Não consigo focar o meu próprio pensamento, lembro-me de ter pensado. Tanto tempo à espera deste dia e aqui estou feito uma tonta sem conseguir eu também dizer coisa com coisa. Volto e a minha irmã, que estava comigo, foi-se. Está no jardim, diz-me a empregada que entretanto apareceu, e logo atrás dela o filho outro, azulejista de profissão e com um passado e presente psiquiátricos que a sua agitação delata. Eu dediquei tanto tempo a esta poeta que lhe sei de detalhes literariamente insignificantes como esse, lembro-me de ter pensado. Pelo resto da tarde, fico-me em silêncio ao seu lado, vendo a tarde entardecer para além do Tejo que se vê à esquerda da janela da portada, linhas antigas desta casa secular. Ela diz algo aqui e ali, percebo as imagens que a escalam, que a engolem, que a atormentam e aprisionam em si mesma. O seu mundo é mais o delas que o nosso, e creio que tenta desesperadamente construir uma estrutura que mantém os dois unidos, ainda que tão frágil e precariamente quanto faria uma fina teia de aranha. Por perceber isso, tiro de meu bolso as folhas de poemas que trouxe na esperança de que os lesse, e decido lê-los eu mesma em voz alta. E sinto-me num templo, e falo cada vez mais baixo, e entro tanto naquilo que eu próprio escrevo, que demoro a perceber que ela saiu do lugar que ocupava e sentou-se ao meu lado no sofá de grandes flores estampadas. Ela não me diz nada, mas quis me parecer que o azul dos seus olhos estava menos opaco, e que de alguma maneira eu lhe devolvi um fio da sua esfrangalhada teia, e transportei-me com ela a qualquer lugar que não é mais nem este nem o outro, antes aquele da sua provável origem, feito de sons e de sensações tornadas palavra. Esse encontro transtornou-me a semana inteira, deixando-me imprestável para qualquer outra coisa, e eu demorei muito tempo a refazer-me desse contato com o outro lado do mundo. O outro lado do mundo de alguém que percebo de dentro de mim, o outro lado de alguém que me falava como se eu mesma me falasse, portanto, o meu outro lado do outro lado de mim. Não tenho grandes medos na vida, mas não há ser humano de verdade que não alimente ao menos algum receio. O de morrer louca, como já me previu uma cigana que lia Mãos em Sevilha e me mostrou seriamente esta minha linha da vida, que acaba numa forquilha em ambas as mãos, e que eu vejo à espreita se olho a linha materna da minha família. É provavelmente o que eu me lembro de ter há mais tempo, esse medo, ainda que com o passar dele tenha chegado à conclusão de que isso pode ser uma vantagem, sobretudo se considerarmos a cada vez maior variedade de loucuras às quais podemos sucumbir. Pode ser que seja uma questão de administração adequada, um pouco mais. Mas essa tarde, com ela, fez subir a maré desse medo, uma maré que quase me afoga e me inutiliza. Imaginar-se louco é uma coisa, ver-se outra bem diferente. Naquela tarde, algo em mim ficou entre um estágio e outro, suficientemente lúcida para poder ver a inevitabilidade da falta de lucidez. Por isso, e porque realmente em nada valeria a pena, fico feliz de não ter nenhuma fotografia desse encontro. Talvez não tenha sido assim, talvez tenha sido pior. E eu prefiro guardar dela a imagem que tenho dos seus olhos ao meu lado, procurando em desespero a reentrada no mundo que eu ainda habito e do qual ela se despede lentamente a contragosto. Vocês ouviram até o final. Ninguém se levantou. Tava só correndo o olho assim. Lembra? É, tá, você viu, né? Não acendeu a luzinha, então não passou meia hora ainda. Alguém pode me dizer o que é o salto? Tá ótimo. Então tá bom. Nessa outra vertente da poesia enquanto formação do ser humano e o papel formativo da poesia, eu tenho vivenciado algumas coisas enquanto professora que eu queria compartilhar com vocês. E tem a ver com explorações, com explorar esse domínio da linguagem. E a Sofia mesmo, ela diz, tem
uma frase em algum lugar que ela diz que só a arte é didática. Então, ao longo dos anos, eu fui aprendendo a deixar de dar aula e a encantar-me com os processos alheios de construção de linguagem, estes dos alunos, né? E essa didática do encantamento, que eu observei ao longo desses anos, é que é o que verdadeiramente fica, depois de anos, no coração dos alunos. Aquilo que encantou tem a ver com a falta de preguiça. É aquilo que permite a admiração, ver só a superfície das coisas, como queria o Caio. Não tem explicação, não tem como explicar. Talvez por isso seja. É aquele momento em que alguém ouve um poema e sustém a inspiração. Nesse momento a didática se fez e o aprendizado aconteceu, né? Ó, tem as professoras ali atrás fazendo lição. Então tá, você pode passar mais um? A outra coisa que eu tenho descoberto, que junto com esse encantamento, é a vivência e a experiência com as coisas que produzem algum efeito. Muito mais do que as regras ou os conceitos, aliás, sobretudo, muito mais que os conceitos. Então, querer ensinar a uma criança, a um adolescente, o que é um decassílabo, né? Marcando toda a cesura, tudo que a gente sabe em termos de metodologia métrica, é muito menos do que levá-lo a vivenciar o decassílabo no seu corpo, na sua voz, na sua pele. Isso eu acho que é o que fica no fundo. E a possibilidade de experimentar. E por fim, sobretudo nesse trabalho com a literatura africana, é uma possibilidade incrível de perceber o que é diferente, porque as coisas são diferentes, as coisas não são iguais, uma cadeira é diferente de um homem, mas descobrir que há um grau de semelhança, né? E que em termos de solidariedade e de construção de uma cultura de paz, acho que passa por aí. Eu sou diferente de você e por isso mesmo nós somos semelhantes, porque somos todos diferentes. Então esse é o nosso grau de semelhança, sermos todos diferentes. E aí eu queria trazer uns exemplos para vocês, que é isso. Assim, esse é o Jorge Barbosa. É um poeta cabo-verdiano da década de 30. Acertei a década. Eu sou muito ruim para guardar nomes e datas, não penso. E sim, eu vou na verdade relatar para vocês um pouco do trabalho que eu fiz há um tempo atrás, com o 7º ano, que estava estudando ao mesmo tempo a geografia africana. Pretendia estar estudando, eu sou professor de história africana, mas na verdade era a história da escravatura, o que não é história africana, em absoluto, né? É outra coisa. E aí eu pensei, bom, bom momento de começar a trabalhar a África falada pelos africanos. E... O Jorge Barbosa, ele fez parte desse movimento em Cabo Verde, que foi o Grupo Claridade, que é exatamente o que o nome diz. Foi um movimento que trouxe luz, muita luz. São excelentes poetas. O Jorge Barbosa, o Oswaldo Alcântara e esqueci o nome do terceiro. Tanto faz. São esses grupos, tanto faz não, mas enfim, eu não lembro. São os grupos que trouxeram uma nova luz para a poesia em Cabo Verde. Todos eles, todos os africanos das distintas colônias portuguesas, leram à exaustão todos os nossos regionalistas, todos os nossos poetas do século XX. Manuel Bandeira, o Drummond, especialmente os regionalistas, foram muito importantes na sua constituição. E o Jorge Barbosa, no seu livro chamado Arquipélago, tem, de repente, aparece lá uma carta a Manuel Bandeira. E eu descobri há pouco tempo, você passa o próximo, que isso foi mandado. Encontrei a imagem do envelope onde ele mandou a carta para o Manuel Bandeira. Isso nunca ninguém viu, só você descobri há pouquíssimo tempo, é muito legal. Eu trouxe um trecho dessa carta. Aí depois vocês podem pesquisar mais o Jorge Barbosa, porque ele merece. Nunca li nenhum dos teus livros. Já li apenas A Estrela da Manhã e alguns outros poemas teus. Nem te conheço,
porque a distância é imensa e os planos das minhas viagens nunca passaram de sonhos e de versos. Nem te conheço, mas já vi o teu retrato numa revista ilustrada. E a impressão do teu olhar vagamente triste fez-me pensar nessa tristeza do tempo em que eras moço num sanatório da Suíça. Aqui onde estou, no outro lado do mesmo mar, tu me preocupas, Manuel Bandeira, meu irmão Atlântico. E a carta continua, mas vocês vão ter que ler. Que aqueles meninos todos do 7º ano falaram: oh, meu Deus, um africano que conhecia o Manuel Bandeira escreveu uma carta. Se eu tivesse os envelopes teria sido o máximo na altura, mas eu não tinha. Então isso criou uma motivação para ler, mas afinal quem mais escreve nesses lugares? Gente que escreve, puxa vida. E eu me lembro de algum menino ter falado: ah, mas ele é branco, porque o Jorge Barbosa na verdade não é branco, ele é mestiço, mas não é negro, né? Então ele falou: ah, mas é africano e não é branco? Eu falei: ah, mas isso não é uma questão e tal, não sei o que tem. E aí no dia seguinte eu levei um poema do Antônio Gedeão, que talvez alguns de vocês conheçam, chamado Lágrima de Preta. E esse mesmo menino me disse: Lágrima de Preta? Esse cara é racista, não pode falar preto. Mas calma, vamos ler o poema primeiro para ver se isso é um fato, né? E o poema diz assim: Antônio Gedeão é poeta português, professor de Física e Química no ensino médio durante muitos anos, morreu na década de 80, talvez. Encontrei uma preta que estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi a lágrima com todo cuidado, num tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei de um lado, de outro e de frente. Tinha um ar de gota muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tais. Enseriei a frio, experimentei ao lume, de todas as vezes deu-me o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água, quase tudo, e cloreto de sódio. E, claro, o menino falou: ah, não é racista então, né? E aos poucos fomos conversando sobre a questão do negro, do preconceito, disso, daquilo, e a África e tal. E na verdade eu estava querendo prepará-los para a própria expressão, né? No dia seguinte, porque eu dava aula numa escola muito abençoada que me fazia dar aulas 4 semanas seguidas, 2 horas por dia, no mesmo horário para os mesmos alunos. Então isso provoca uma imersão muito grande, né? Todos os dias, 4 semanas, a Ana lá dando aula. Então isso provoca uma imersão muito grande dos meninos. No dia seguinte, eles me pediram: não, a gente quer ver alguma coisa que um negro escreveu mesmo. Não é possível, vocês são atrás brancos escrevendo, você está falando em África e são atrás brancos escrevendo. Eu falei: beleza, então tá bom, próximo dia eu trago. E aí eu levei para eles um conto de um moçambicano, Luiz Bernardo Romana, que é negro, além de ser enorme, um homem mede 2 metros de altura, ele é muito grande, então ele é absolutamente grande e negro, né? Eles ficaram satisfeitos. E é um pequeno conto chamado As Mãos dos Pretos. Ninguém se manifestou falando que era racista, porque pretos já tinham assimilado que tudo é muito relativo, né? E o Romana diz assim: já nem sei a propósito que isso vinha, mas o senhor professor disse um dia que as palmas das mãos dos pretos são mais claras do que o resto do corpo, porque ainda há poucos séculos os avós deles andavam com elas apoiadas ao chão, como os bichos do mato, sem as exporem ao sol, que lhes ia escurecendo o resto do corpo. Lembrei-me disso quando o senhor padre, depois de dizer na catequese que nós não prestávamos mesmo para nada, e que até os pretos bem pretos eram melhores do que nós, voltou a falar nisso, das mãos deles serem mais claras, dizendo que era assim porque eles, às escondidas, andavam sempre de mãos postas a rezar. Eu achei um piadão tal essa coisa das mãos dos pretos serem mais claras, que agora é ver-me a não largar seja quem for, enquanto não me disser por que é que eles têm as palmas das mãos assim tão claras. A Dona Dores, por exemplo,
Disse-me que Deus fez-lhes as mãos assim mais claras para não sujarem a comida que fazem para os seus patrões ou qualquer outra coisa que lhes mandem fazer e que não deve ficar senão limpa. O senhor Antunes da Coca-Cola, que só aparece na vila de vez em quando as Coca-Colas das cantinas já tenham sido todas vendidas, disse-me que tudo que me tinham contado era aldrabice. Claro que não sei se realmente era, mas ele garantiu-me que era. Depois de eu lhe dizer que sim, que era aldrabice, ele contou então o que sabia desta coisa das mãos dos pretos. Assim, antigamente, há muitos anos, Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, Virgem Maria, São Pedro, muitos outros santos, todos os anjos que nessa altura estavam no céu, e algumas pessoas que tinham morrido e ido para o céu, fizeram uma reunião e decidiram fazer pretos. Sabes como? Pegaram em barro, enfiaram em moldes usados e, para cozer o barro das criaturas, levaram-nas para os fornos celestes. Como tinham pressa e não houvesse lugar nenhum ao pé do brasido, penduraram-nas nas chaminés. Fumo, 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 e aí os tens, escurinhos como carvões. E tu agora queres saber por que as mãos deles ficaram brancas? Pois então, eles tiveram de se agarrar enquanto o barro deles cozia. Depois de contar isto, o senhor Antunes e os outros senhores que estavam à minha volta desataram a rir todos satisfeitos. Nesse mesmo dia, o senhor Frias chamou-me, depois do senhor Antunes se ter ido embora, e disse-me que tudo que eu tinha estado para lhe ouvir de boca aberta era uma grandíssima mentira. Coisa certa e certinha sobre isso das mãos dos pretos era o que ele sabia, que Deus acabava de fazer os homens e mandava-os tomar banho no lago do céu. Depois do banho, as pessoas estavam branquinhas. Os pretos, como foram feitos de madrugada, e a essa hora a água do lago estivesse muito fria, só tinham molhado as palmas das mãos e as plantas dos pés, antes de se vestirem e virem para o mundo. Mas eu li num livro, que por acaso falava nisso, que os pretos têm as mãos assim mais claras por viverem encurvados, sempre a apanhar o algodão branco da Virgínia e de mais não sei aonde. Já se vê que a dona Estefânia não concordou quando eu lhe disse isso. Para ela, é só por as mãos desbotarem à força de tão lavadas. Bom, eu não sei o que vai pensar disso tudo, mas a verdade é que, ainda que calosas e gritadas, as mãos de um preto são sempre mais claras que todo o resto dele. Essa é que é essa. A minha mãe é a única que deve ter razão sobre essa questão das mãos de um preto serem mais claras do que o resto do corpo. No dia que falamos nisso, eu e ela, estava eu ainda a contar o que já sabia dessa questão e ela já estava farta de se rir. O que achei esquisito foi que ela não me dissesse logo o que pensava disso tudo, quando eu quis saber, e só tivesse respondido depois de se fartar de ver que eu não me cansava de insistir sobre a coisa, e mesmo assim a chorar, agarrada à barriga como quem não pode mais de tanto rir. O que ela me disse foi mais ou menos isto: Deus fez os pretos porque tinha de os haver. Tinha de os haver, meu filho. Ele pensou que realmente tinha de os haver. Depois arrependeu-se de os ter feito, porque os outros homens se riam deles e levavam-nos para as casas deles para nos pôr a servir como escravos um pouco mais. Mas como ele já não os pudesse fazer ficar todos brancos, porque os que já se tinham habituado a ver os pretos reclamariam, fez com que as palmas das mãos deles ficassem exatamente como as palmas das mãos dos outros homens. E sabes por que foi? Claro que não sabes e não admira, porque muitos e muitos não sabem. Pois olha, foi para mostrar que o que os homens fazem é apenas obra dos homens, que o que os homens fazem é feito por mãos iguais, mãos de pessoas que, se tiverem juízo, sabem que antes de serem qualquer outra coisa são homens. Deve ter sido a pensar assim que ele fez com que as mãos dos pretos fossem iguais às mãos dos homens que dão graças a Deus por não serem pretos. Depois de dizer tudo isso, a minha mãe beijou-me as mãos. Quando fugi para o quintal para jogar a bola, ia a pensar que nunca tinha visto uma pessoa a chorar tanto sem que ninguém me tivesse batido. O Romano é um escritor bastante descrente da linguagem. Ele publicou um livro onde está esse conto, Nós Matamos o Cão Tinhoso, e jurou que nunca mais escreverá, porque ele imaginava que aquilo que se escreve teria um efeito mais rápido. E não tem. Então ele nunca mais escreveu. Eu desconfio que ele escreveu, está guardado, mas enfim.
Ele decidiu que não mais escreveria. Né? Enfim, bom, depois disso tudo, eu pedi, num outro dia, que os alunos fizessem aquilo que o Caê pediria que eles fizessem. Ou talvez que algum filósofo fenomenológico pediria. Que eles olhassem para essa foto, e eles ficaram muito tempo, 15 minutos olhando em silêncio para a foto, estava bem projetado, uma ampliação bem grande, e que eles tentassem perceber o que é que essa foto lhes dizia, né? O que essa pessoa, não falei essa pessoa, o que essa foto lhes dizia. E que depois eles tentassem transformar isso em algumas palavras. Redação? Não, palavras, o que vocês quiserem, da maneira como vocês quiserem, mas tentem transmitir isso que vocês veem com palavras. Aí eu trouxe os exemplos da Isadora e do Jonas. Eu vou ter que ler para vocês porque os câmeras estavam muito ruins. A Isadora, ao cabo desse tempo, escreveu assim: cansaço, cama, garoto, roupa suja, pobreza, olhos tristes, sorriso, solidão, compaixão, hospital, fuga. Então, a partir dessa... foi essa imagem que ficou para ela. O Jonas já foi mais narrativo, né? Pensando no seu futuro, pensando no que vai ser dele daqui para frente. Pobreza brasileira, trabalho infantil, com vontade de fazer alguma coisa, fome e sede. Aí eles compartilharam e eu pedi que eles se colocassem na posição dessa pessoa que eles tinham visto e que ficou forte para a sala toda, a pessoa mais do que a foto. E a Isadora avançou e colocou: na cama, esfarrapado, sujo e com fome, machucado, penso em minha história, minha sorte. E aí não dava nem mesmo nada. E aí eu pedi que eles avançassem um pouco mais, que eles tentassem extrair o que era essencial disso tudo. Porque ainda havia muitas palavras e eu ainda não conseguia sentir o que eles tinham sentido. E a Isadora terminou assim: não dou, não há ninguém. Não recebo, não há quem. Que bonito, né? Você não acha bonito? Nossa, eu fiquei tão emocionada com esse negócio. Não dou, não há ninguém. Não recebo, não há quem. E o Jonas, obviamente não... O Jonas foi o que implicou com a história dos pretos que eram racistas. Então ela falava: Jonas esquerda, direita, Jonas azul, preto. Jonas, tenta chegar na essência. Ele aumentou o texto. Mas bem interessante. Existem certas coisas que nos comovem. Já outras achamos normais de tanto acontecerem, como por exemplo a violência no Brasil. É comovente ver pessoas que têm o mesmo direito de viver bem, como a gente, mas não têm oportunidade nenhuma de crescer na vida. Não é possível que nós que temos praticamente tudo o que queremos não possamos ajudar. Aí, nesse momento, acho que todo mundo compartilhou, aí não quis ver, falou: não, eu preciso de mais 10 minutos, porque eu quero fazer mais alguma coisa. E ele fez assim, porque ele percebeu que estava destoante do que os outros tinham feito. Ele fez tudo bagunçado e passou a limpo embaixo. E ficou assim: é fácil imaginar uma pessoa desempregada. Seu caminho é vago e sua vida não vale nada. Sem apoio e sem esperança, viver é uma furada. Senhor, que difícil e dura é essa minha caminhada. É uma turma bem bacaninha que está no ensino médio agora. Eu não sou mais professora deles, mas ficaram bem fortes. Eu já fiz uma organização Eu trabalhei muito pouco gramática e outras coisas com esses alunos. E o que eu vejo no desenrolar deles não só como alunos, mas como pessoas, e como pessoas intervenientes na sociedade, como cidadãos, eles
Eu não sei se é corujice de professor, pode ser, mas eu tenho muitos outros alunos, eu não vejo isso em muitos outros. Uma capacidade de se colocar no lugar do outro. E mais do que isso, de transmitir aquilo que sentem através da linguagem e valorizarem a palavra de uma maneira muito forte. E essa valorização da palavra é muito incrível, porque em vários momentos eles reparam e me mandam um e-mail, me ligam, me falam de alguma coisa que os atingiu através da palavra. O som da palavra, o uso da palavra, isso é muito forte, né? E eu acredito aos poetas e aos escritores que os levaram nesse caminho, que eu só fui facilitando o acesso deles às coisas. O que mais eu posso falar? Acho que eu vou agradecer de novo a oportunidade de estar aqui. Eu tenho alguns livros publicados, livros infantis, livros de crônicas, de contos. O de poesia foi um parto, porque poesia é um negócio muito sério. Muito sério. Então foram muitos anos, muitos anos. Eu acho que eu não vou repetir a facilidade. Estar de pé e viva não é nada. Pior é andar entre mortos e encontrar secos em cada esquina os cadáveres de cada um dos pequenos amores negados. O meu ventre é feito de grutas, nem escondidas, nem desertas, nem inseguras, nem perdidas. Grutas apenas, abertas, escuras, quentes, abstratas, castas, redundantes. Faço-me ao mar como fazem as conchas. No abrir e fechar que me embala, entrevejo a espuma do teu canto.